a gente hoje trazendo questões sobre o estudo do átomo, né, diagrama de Linus-Pauling, para a gente responder. Essa primeira questão, eu tenho um átomo neutro de cálcio, que é o Ca. Para ele se transformar no íon Ca2+, o que é que deve acontecer? O cálcio, na questão não foi informada, mas o cálcio é o 20º elemento da tabela periódica, o número atômico dele é 20. Se o número atômico dele é 20, significa dizer que o número de prótons também é 20 e o número de elétrons também é 20 para o átomo. Aí, a partir desse número 20, a gente vai fazer a distribuição eletrônica do cálcio, né? Que é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 4s2. Então, tem um total aqui de 20 elétrons distribuídos. Ele vai perder 2 elétrons da última camada, da camada de valência. Por quê? Porque eu vou ter a transformação do cálcio no íon cálcio 2+. Significa dizer que ele perdeu 2 elétrons. Então, se a gente verificar aqui, né, fazer uma ilustração segundo o modelo de Bohr, o cálcio na primeira camada tem 2 elétrons, segundo o diagrama de Linus-Pauling, que está aqui, né, 1s2. Na segunda camada, o cálcio ele tem 8 elétrons, que é justamente o número da distribuição eletrônica do cálcio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na terceira camada, o cálcio também tem 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada, que é a camada 4, o cálcio tem 2 elétrons. De onde o cálcio vai perder elétrons? Da primeira, da segunda, da terceira ou da última camada? Justamente da última. Então, esses dois aqui vão sair e o cálcio vai se transformar no cálcio 2+. Quando isso acontece, eu vou ter a estabilidade do cálcio. A sua distribuição eletrônica vai se parecer a um gás nobre. Tá? Então, a resposta da questão é: o que é que deve acontecer para o átomo neutro se transformar no íon positivo, que é o cátion? Então, justamente é perder 2 elétrons. E a gente tem isso na letra C, né? Perder 2 elétrons é a resposta. Não vai perder próton porque o próton está no núcleo atômico. Então, a gente está falando aqui de elétrons, que é justamente na eletrosfera. A questão seguinte, que é bem semelhante à questão anterior, vai falar de um átomo que tem essa distribuição eletrônica. Aí a pergunta é: esse átomo aí possui forte tendência para... Se você analisar a camada de valência, que é a última camada, é a camada 3, é o nível 3. Nesse nível aqui, ele tem 7 elétrons. Quando ele tem 7 elétrons, a tendência dele é ganhar, receber mais um para ficar com 8. Então, ele é um ametal. Ele é da família dos ametais, porque tem a tendência em receber elétrons. Quantos elétrons ele vai ganhar? Vai ganhar 1. Ele possui forte tendência em receber um elétron para ficar estável. Lembrando da regra do octeto, né? A regra do octeto é justamente a questão dos 8, regra do octeto. 8 elétrons na camada de valência, ou ter a distribuição semelhante ao hélio, né? Que é um gás nobre. Tá? Então, a questão aí, letra E. Bem tranquila essa questão. Uma questão semelhante, né? Da mesma banca, né? Da mesma banca da anterior. Para adquirir configuração eletrônica a um gás nobre, né, estável, gás nobre estável, aí aqui você vai lembrar da regra do octeto, um átomo com número atômico 16, certamente ele está falando do enxofre, né, que é o 16º. Ele, que é que vai acontecer com ele para ser estável? Né? A gente não sabe o que é o enxofre, mas se a gente observar na tabela, na questão não de tabela, você teria que fazer a distribuição, né? É um enxofre. A distribuição do enxofre, né, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 e 4p. Acho que eu passei aqui, né? Passei demais, é só 16. Vou apagar aqui com a borracha.
Aí aqui, ó, você apaga e chega aqui no 16, né? 2, 12, pronto, 16. Na última camada, que é a camada 3, ele tem 6 elétrons. A regra do octeto diz que tem que ter 8. Então a tendência dele é justamente receber 2 elétrons para ficar com 8. A tendência dele, como é um ametal, né? Ele é um ametal, é justamente receber elétrons. Então aqui a gente vai procurar qual é, aqui, letra D, receber 2 elétrons, que é a resposta correta para essa questão. Então, o átomo com número atômico 16 tem 16 elétrons. 16 elétrons, a gente sabe que é um enxofre, mas na questão não diz. Aí a gente faz a distribuição e verifica que na última camada, que é a camada 3, tem 6 elétrons. Então, a resposta é a letra D. Para finalizar, também, né, uma questão semelhante, acho que não é na mesma banca não. O titânio, que é o 22, né? Titânio, que é o 22, a gente vai dizer o que é que está acontecendo, né? Se ele tem 2 elétrons no orbital D, 6 elétrons no orbital P, tá? É isso que ele quer saber. É um pouco diferente das questões anteriores, mas você tem que fazer o diagrama, fazer a distribuição. Então vamos aqui com o titânio 22, você faz usa o diagrama, né? Se na questão não for fornecido diagrama, aí você vai ter que lembrar da sequência exata, né? 3S2, 3P6 aqui eu já tenho 18, 4S2, 20 e aqui mais 2, né? 3D2. Então vamos analisar aqui a letra A. 2 elétrons, aí ele quer a camada de valência, a última camada. A última camada, tá? Na última camada. Qual é a última camada? A 1, a 2, a 3 ou a 4? A 4. A última camada é a 4. Essa é a camada de valência. O último nível é justamente 3, subnível D, né? Mas ele não quer o último subnível, ele quer a última camada, a camada de valência. Camada de valência é a mesma coisa que a última camada. Última camada. Camada de valência é a mesma coisa que a última. Essa última camada você vai identificar no diagrama através do número maior, né? O nível maior. Nível de maior número. No caso aqui é o 4. Independente se vier primeiro ou depois. É o que tem o maior número, maior nível é a camada de valência. Então vamos analisar. Letra A, 2 elétrons em orbitais D. Ele tem 2 elétrons no orbital D, mas não é a última camada, né? A última camada é 4, né? A camada 4 tem 2 elétrons na última camada. 2 elétrons no último nível. Letra B, 6 elétrons em orbital P. Ele tem, mas não é na última camada, na camada 3. 2 elétrons em orbitais P, não. Aqui não tem, tem 6 no máximo, né? E a letra D, 2 elétrons em orbital S. Então a resposta aqui é a letra D, tá? Porque a última camada é a camada 4. E na camada 4 tem 2 elétrons no orbital ou subnível S. E a letra E, 4 elétrons no orbital D. Não. Ele teria 2 elétrons no orbital D, mas aqui não é a última camada, aqui seria a terceira camada. É o terceiro nível, tá? Então, gabarito letra D. Uma questão para você que poderia confundir aqui, né, a ideia aqui, mas ele está falando da camada de valência, que também é chamada de última camada. Ok? Bem, essa foi a dica. A gente volta com mais questões de diagrama Linus Pauling, tabela periódica, numa próxima. Até mais.